Em comemoração ao Dia da Imaculada Conceição, o repórter Canção Nova de hoje é especial sobre Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus. Conheça a origem dessa antiga oração. Já ouviu falar em Nossa Senhora da Santa Cabeça? Igreja no Vale do Paraíba, em São Paulo, guarda essa devoção que cresce cada vez mais. Você vai ver também como foram as festas marianas ao longo deste ano. E a história de um milagre por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Vamos juntos celebrar a fé? E a gente começa recordando algumas das festas marianas ao longo deste ano. Por conta da pandemia, as celebrações foram restritas à participação dos fiéis, mas não sem demonstração de fé. Entre sol, chuva e paradas para descanso, foram 22 horas de caminhada até o Santuário Nacional. Tem que ter fé e força e coragem mesmo, senão não consegue. Tem que ter força mesmo. Se não tiver fé, meu filho, vocês não chegam aqui. Cansaço estampado no rosto e a fé que vai além de qualquer sacrifício. Elementos que impulsionaram Dona Luciáurea a Via Aparecida para agradecer a graça alcançada. Eu não aguentava pisar no chão, agora posso pisar, não dói nada. Ela estava entre os peregrinos que estiveram no santuário. Por causa das restrições impostas pela pandemia, foram poucos os devotos que puderam participar presencialmente da festa da padroeira esse ano. Mesmo com dificuldades como a pandemia, eles vieram, o santuário sempre muito fiel às normas então de saúde, aos cuidados, como vocês percebem, mas o povo então tem essa sede, tem essa fome, e até porque também o ser humano precisa muito de uma mãe, e Deus foi tão bom que nos deu Maria por mãe. Os devotos foram incentivados a participar dos festejos pelos meios de comunicação e redes sociais. Nas principais celebrações, como a missa solene de hoje, eles foram representados pelos colaboradores do Santuário Nacional. Cerca de 1.000 pessoas participaram da missa celebrada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. No ano passado, por exemplo, eram mais de 40.000 fiéis na principal celebração do Dia da Padroeira do Brasil. Dom Orlando ressaltou o tema da festa desse ano, com Maria, em família, revestir-se da palavra. Segundo ele, um momento oportuno, visto as restrições que a humanidade vive hoje. Isso é lindo demais para a gente ter um catolicismo bíblico e, a partir das Sagradas Escrituras, sermos profetas, discípulos missionários, sermos, então, pessoas mais conscientes da religião. Mesmo em meio a tantas dificuldades, o povo não deixou de participar da tradicional novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. A novena talvez tenha sido maior e mais participada em pequenos grupos em casa do que, de repente, numa grande multidão. Dona Terezinha tem 92 anos. Há mais de meio século, ela cumpre a mesma rotina. Todo dia 7 de outubro, ela vai à Catedral de Nossa Senhora das Vitórias do Rosário celebrar a festa da padroeira de Penedo. Não me dá preguiça para vir. É bem cedo e de noite. A saúde e a paz para todo que anda. Segundo conta a tradição, por volta do ano de 1700, Penedo foi atingida por uma peste. Os fiéis, então, associando a Batalha de Lepanto, na Grécia, em 1571, rezaram o rosário, invocaram a Virgem Maria pelo fim do mal. Desde então, Nossa Senhora do Rosário foi elevada a padroeira da histórica cidade alagoana. Na certeza de que nós não estamos sós, que estamos com a Mãe de Deus e Nossa Mãe, que sustentou a igreja, que sustentará e que continuará nos abençoando sem sombra de dúvidas. Este ano, os fiéis comemoram a festa de Nossa Senhora das Vitórias do Rosário, mais afastados. As restrições e medidas por causa da pandemia obrigaram a igreja a ampliar o espaço entre os fiéis.
Nas ruas da cidade, a carreata acompanhou a imagem da santa. Padre Edinaldo se diz surpreendido com a coragem do povo penedense, presente nas 9 noites de orações a Maria, mesmo na pandemia. Vocês, os padres que por aqui passaram, deram um testemunho de amor, de devoção, de coragem, de entusiasmo. A bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora das Vitórias do Rosário foi invocada no passado pelo povo penedense que sofria intensamente, na época, as perdas provocadas pela peste. Agora vivemos de novo um tempo de pandemia, mas os fiéis daqui mantiveram a mesma fé na mesma intercessão, a da Virgem Maria, rainha do povo de Penedo. Que cessasse, né, toda essa pandemia, todo esse clima tenso, essa situação que estamos vivendo. O meu pedido à Nossa Senhora do Rosário este ano é que ela cessasse essa pandemia do Brasil e do mundo inteiro e que ela enxugasse as lágrimas daqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Na Basílica construída no tempo de Dom Bosco, em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, muitos fiéis puderam participar desta que é uma festa para a congregação. A missa foi presidida por Dom Ângel, reitor-mor dos salesianos. Na homilia, ele recordou que no ano passado a Basílica estava cheia, com tantos jovens e seus pais e avós. Mas destacou que também este ano era tocante ver aqueles que estavam ali e que eles eram chamados a rezar por todos que não puderam ir. Coloquemos no altar os nomes, os rostos, os sofrimentos. Destacou que Maria, nossa mãe, é uma presença viva e materna e que cuida de nós. Disse ainda que todos são chamados a testemunhar a presença de Jesus ressuscitado, que nos dá alegria mesmo em meio a esta crise que passamos. Questionou o que temos aprendido com Jesus e Maria nesse tempo difícil e afirmou que precisamos nos tornar fortes na fé. Nossa meta é o paraíso, como dizia Dom Bosco aos jovens aqui nessa casa. Bons cristãos, honestos cidadãos e felizes habitantes do céu. Felici abitatori del cielo. A Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora fica na cidade de Turim, no norte da Itália, onde nasceu a congregação salesiana. Foi construída ao lado do Oratório de Valdoco, local onde Dom Bosco se reunia com seus jovens. A igreja foi inaugurada em junho de 1868 e sobre a grande obra Dom Bosco disse: "Nela não existe nada de meu, foi Maria que edificou a sua própria casa", explicando que toda a construção tinha sido fruto da divina providência. Francisco, ao recordar essa festa, quis enviar uma saudação afetuosa aos salesianos e disse recordar com gratidão a formação espiritual recebida dos filhos de Dom Bosco. A igreja de Santo Afonso de Ligório é uma das únicas no estilo gótico na capital italiana, mas além disso guarda um verdadeiro tesouro artístico e espiritual. O ícone que, segundo a tradição, foi feito entre os 3 primeiros séculos do cristianismo. O ícone é cuidado há 150 anos pelos padres redentoristas, que o mantêm exposto neste que é também chamado de Santuário do Perpétuo Socorro. Padre Michael nos contou a história da origem deste ícone. Ele tem origem na ilha de Creta. Alguns dizem que aproximadamente entre o 3º e o 4º século. Depois disso, a gente tem um vácuo grande depois na história desse ícone. E nós vamos encontrá-lo no século XIV, aqui, em uma igreja, mais ou menos onde está hoje essa nossa igreja de Santo Afonso Alisculino. Em 1799, as tropas de Napoleão destroem essa igreja. Nesse momento, os agostinianos, fugindo das tropas de Napoleão, pegam esse ícone, que já tinha a história de ser um ícone milagroso, pegam esse ícone e levam até a igreja de Santa Maria em Portérula. E esse ícone passa para a sacristia, ele vai ser guardado na sacristia. Anos depois, mais ou menos em 1863, 64, o padre Valério Bianchi, redentorista, ouvindo o testemunho de um dos idosos agostinianos,
fica sabendo desse ícone e conhece esse ícone, a história desse ícone. Ele leva até o nosso padre-geral, Nicolas Morron, padre-geral na época, para que ele fizesse o pedido ao Papa Pio IX, para que esse ícone fosse entregue a nós e voltasse ao seu lugar original em Roma. E o Papa Pio IX, no ano de 1866, entrega à congregação esse ícone. Ao confiar o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aos redentoristas, o Papa Pio IX deu à congregação a missão de espalhar essa devoção pelo mundo. Atualmente são centenas de igrejas dedicadas a este título mariano. Mas Padre Michael nos explicou também um pouco da teologia presente no ícone. Nós temos toda essa teologia da paixão ali presente. Tem o menino, que tem feições adultas, que guarda os dois anjos, que é Gabriel e Miguel, que tem as armas da paixão, a cruz, os cravos, a esponja e a lança. Do outro lado, a mãe, com uma mão grande que acolhe essa criança, que acolhe todo esse mistério, que participa desse mistério. Os olhos que estão sempre voltados, como se chamasse quem está olhando, chamasse para participar desse mistério. A boca pequena, que fala pouco e guarda muitas coisas no coração, medita muito. A estrela na testa, a estrela da aurora, aquela que antecede o sol. Então tem muita coisa, tem uma teologia muito bonita ali por trás. Uma devoção que nos aponta sempre para o centro da nossa vida, Jesus Cristo. Toda devoção mariana nos leva a Cristo. Não existe uma devoção mariana que se encerre em si mesma. É o que nos ensina Santo Afonso em Glórias de Maria. Olhando para Nossa Senhora, vemos Jesus. Por isso ele afirma em Glórias de Maria que um devoto de Maria jamais se perde, porque olhando para Maria, vemos Jesus. Uma oração antiga e muito conhecida traz em si um dogma mariano, em que Maria é invocada como Mãe de Deus. Vamos conhecer a origem dessa oração. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Do not despise our petitions in our necessities. Antes bien, líbranos de todos los peligros. O glorious and blessed Virgin. Amen. Uma antiga oração rezada no passado pelos cristãos em tempos difíceis que até hoje povos de diferentes idiomas e lugares suplicam a poderosa intercessão de Maria por meio desta prece. Esta oração que nós conhecemos em italiano e em outras línguas, na realidade é uma tradução de uma antiga oração latina dos anos 800, 900, do período medieval. Porém, foi descoberto que esta oração latina tem uma versão grega ainda mais antiga, que remonta ao terceiro século, em torno ao ano 250. Que risale al terzo secolo, em torno al 250. No Egito foi encontrado um fragmento de papiro que remonta ao terceiro século com esta oração rezada no passado pelos cristãos perseguidos. A metade del terzo secolo, 250-260, era in atto. Na metade do terceiro século, 250-260, aconteceu uma terrível perseguição contra os cristãos por ordem do imperador Décio. Esta perseguição atingiu, sobretudo, a parte norte da África e, de modo particular, o Egito. Os cristãos estavam submetidos a uma estudada perseguição sistemática e, naquele contexto social, político e eclesial, como posso dizer, o povo cristão, em sua consciência, pensou em recorrer a Maria, a misericórdia de Maria. Come posso dire, la coscienza del popolo cristiano aveva pensato bene di rivolgersi a Maria, alla misericordia di Maria. A oração traz em si um dogma mariano. Maria é invocada pelo povo com o título de Theotokos, Mãe de Deus. Santa Madre di Dio.
Questa espressione noi la incontriamo già. Santa Mãe de Deus, essa expressão nós já encontramos nessa antiga oração do terceiro século. E o que é muito bonito é que esta oração não vem da liturgia, vem do conhecimento do povo e do uso do povo, e que mais tarde entrou na liturgia. Mas foi a convicção e a fé do povo que produziu esta oração, utilizando para Maria a expressão Mãe de Deus. Mas não apenas isso. Se esta oração é mais ou menos da metade do terceiro século, antes ainda desta oração, a expressão Mãe de Deus se encontra em outros escritos cristãos, de maneira particular no Egito. Prima ancora di questa preghiera, l'espressione Madre di Dio si trova in altri scritti cristiani proprio dell'Egitto. Foi no Calvário, no alto da cruz, que Jesus nos deu Maria por mãe. Por isso, em todos os momentos e mesmo em perigo, recorramos à sua poderosa proteção. E in questi tempi abbiamo questa benedetta virus della corona che ha colpito più di 1 milione. E atualmente temos esse vírus do corona, que atingiu mais de 1 milhão de pessoas, causou centenas de milhares de mortes, e isso ainda não acabou. Essa doença, além de causar danos físicos a muitas pessoas, as fazendo morrer ou as colocando em dificuldade permanente de vida, trouxe também um tipo de ferida na humanidade e na gestão da própria vida cotidiana. Ainda mais uma vez, creio que Maria, Mãe de Deus, possa nos ajudar. Assim, creio que bater em sua porta é uma boa maneira para encontrar refúgio, e refúgio seguro. Maria, Madre di Dio, possa aiutarsi. E quindi credo che bussare alla sua porta sia un buon sistema per trovare rifugio e rifugio sicuro. Como filhos e filhas, rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Depois do intervalo tem mais. Você vai ver a devoção de Nossa Senhora Grávida e o milagre da vida. Casal testemunha a intercessão de Nossa Senhora das Graças numa gestação rara. Continue conosco. Estamos de volta com a devoção mariana na terra de Jesus. Vamos rever como foi a solenidade de Nossa Senhora Rainha da Palestina e o centenário da consagração da Terra Santa e da Diocese de Jerusalém, a proteção da Virgem Maria, sob este título. C'è una doppia occasione che ci raduna oggi qui a Deir Rafat. É uma dupla ocasião que hoje nos reúne aqui em Deir Rafat, no santuário de Nossa Senhora Rainha da Palestina. Primeiro, a festa. Em 1920, o patriarca Barlassima consagrou a Diocese de Jerusalém ao Imaculado Coração de Maria, sob o título de Rainha da Palestina. Depois, na véspera desta festa, tivemos o anúncio da nomeação do novo patriarca, Dom Pier Batista Pizzaballa. Uma boa notícia que nos alegra e nos permite dar graças ao Senhor pela festa e por esta nomeação. Per la festa e per questo nuovo patriarca. 100 anos se passaram desde a instituição desta festa, uma devoção que sempre reuniu centenas de fiéis de toda a Terra Santa, mas interrompida este ano pela pandemia do coronavírus. Junto ao vigário patriarcal Dom Marcuso, para a celebração transmitida através das redes sociais e alguns canais de TV, estiveram, além do núncio apostólico em Israel, Dom Leopoldo Girelli, sacerdotes e seminaristas do Patriarcado Latino e também alguns cavaleiros da Ordem do Santo Sepulcro. Todos unidos no agradecimento e na saudação a Nossa Senhora com aquele ave que sobe do teto do santuário, a Rainha da Palestina, em 280 línguas. Vemos providência nisso, queremos confiar-nos a ela. Dar-nos um patriarca nesse centenário, nessa situação difícil, significa que o Senhor nunca nos abandona.
Nossa Senhora nos protegerá e as pedras vivas, as comunidades cristãs, permanecerão para sempre para testemunhar Jesus Cristo na sua terra. Le pietre vive, la comunità cristiana per testimoniare Gesù Cristo nella sua terra. Esse ano pedimos a proteção de Nossa Senhora para termos paz e reconciliação entre todos os povos e que ela nos proteja dessa pandemia, tendo misericórdia de todos nós, para que possamos continuar nossa jornada de compromisso e amor por esta terra, com sua graça e proteção. Impegno e di amore per questa terra, com a sua graça e com a sua protezione. Speriamo. A celebração foi então finalizada com a tradicional procissão, com a imagem de Maria, Rainha da Palestina. Quest'anno celebriamo il centenario della consacrazione. Este ano celebramos o centenário da consagração da Diocese, de toda a Igreja. Era 15 de julho de 1920, quando o patriarca Barlassima, nomeado patriarca de Jerusalém, fez sua entrada solene no Santo Sepulcro. Na ocasião, durante esse rito de entrada em frente ao Santo Sepulcro, consagrou a Palestina sob a proteção de Nossa Senhora, Rainha da Palestina. O lugar escolhido para erguer o santuário dedicado à Virgem Maria foi Deir Arafat, a meio caminho entre Tel Aviv e Jerusalém, em uma das regiões da antiga Palestina, cenário das narrativas mais famosas de Sansão. A construção do santuário, projetado por Maurício Geiles, beneditino da Abadia da Dormição de Jerusalém, começou em 1925 e foi inaugurada por Dom Barlassina em 1928. A igreja tem na fachada a dedicatória escrita em latim, Rainha da Palestina. Esta bela festa foi oficialmente celebrada pela primeira vez em 1928 e até hoje é celebrada no último domingo de outubro. Em 1933, o Papa aprovou o título de Nossa Senhora Rainha da Palestina e em 1935-36 aprovou a liturgia para a festa. Já em 1994, esse título de Nossa Senhora foi entregue, tornando assim padroeira da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. E por ocasião da consagração da diocese a Maria, o arcebispo Barlassina compôs a oração dedicada à Rainha da Palestina. Assim pediu que essa oração fosse feita em todos os ritos de bênção do Santíssimo Sacramento que se realizam nas paróquias e comunidades religiosas. Um hábito que em algumas paróquias e casas religiosas se mantém até hoje. No santuário de Deir Arafat, as paredes e a abóboda foram pintadas e as portas talhadas com a saudação do arcanjo Gabriel. Das 404 traduções em línguas locais do louvor mais conhecido dedicado a Maria, 280 foram escolhidas. Foi feita uma belíssima imagem de Maria, Nossa Senhora da Palestina. Uma freira franciscana foi quem fez esta imagem, que conhecemos bem. O Monte Carmelo e Jerusalém são vistos nesta imagem, e é justamente a imagem que simboliza esta festa. Que nós facciamo, que é o símbolo, diciamo, de questa festa. Você vai conhecer agora uma história de fé e devoção à Virgem da Medalha Milagrosa. Após descobrir uma gravidez de risco, um casal argentino foi surpreendido com a presença materna de Nossa Senhora. Vanina e Leonel iniciaram 2020 realizando o sonho de viajar pela Europa. Nos vários países que visitaram, encontraram sempre um rosto familiar, a imagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Durante a viagem, Vanina começou a sentir alguns sintomas de gravidez e decidiu fazer um teste. Descobri que estava grávida em Cracóvia, na Polônia. A Virgem sempre esteve presente em cada viagem que fiz. A encontrei também na Polônia, dias após descobrir que estava grávida. Vanina entregou a gestação aos cuidados da Virgem da Medalha Milagrosa. Aquela que é a medianeira de todas as graças, não economizou ao atender o pedido da jovem mãe. De volta à Argentina, veio a surpresa. Vanina estava esperando 3 bebês. Nossa vida cambiou 180 graus.
Nossa vida mudou 180 graus. O doutor disse que eu seria pai de 3 bebês. A gravidez natural de trigêmeos univitelinos só acontece em 1 a cada 200 milhões de casos. É uma gravidez rara e de risco, mas o casal argentino contava com um auxílio especial. Pedi à Virgem da Medalha Milagrosa que cuidasse de mim, da minha gravidez. Ela sempre está comigo. Carrego uma medalha que ganhei da minha avó. Graças à intercessão de Nossa Senhora, em 25 de julho de 2020, nasceram Delfina, Julieta e Victória. As recém-nascidas precisaram ficar algumas semanas na UTI neonatal, já que o parto foi prematuro e cada uma pesava pouco mais de 1,5 kg. Vivendo as dificuldades dos primeiros dias como mãe de trigêmeas, Vanina sentiu mais uma vez a presença materna da Virgem da Medalha Milagrosa. No pátio da clínica onde nasceram as meninas, há uma imagem da Virgem. Era possível vê-la pela janela da UTI neonatal. O pai das trigêmeas revela que, mesmo não sendo um homem muito religioso, também se viu pedindo a intercessão da Virgem por suas filhas. Com a chegada das trigêmeas, saber que a Virgem estava a protegê-las mexeu comigo. Me vi pedindo pela saúde das nossas filhas. De forma singela e carinhosa, Nossa Senhora se faz presente na vida dessa família. Assim como intercedeu pelas trigêmeas, também está atenta às necessidades de todos que clamam a intercessão dela e permanece de mãos abertas para derramar as graças que lhes são pedidas. E falando em maternidade, a reportagem agora é sobre Nossa Senhora do Ó, cuja devoção é testemunhada por diversas mulheres que alcançaram a graça da gravidez. Nossa Senhora do Ó, um título mariano que tem relação com a expectação do parto da Virgem Maria. A Igreja denominou os últimos dias antes do Natal como Semana da Expectação ou da Esperança. Um anseio refletido nas antífonas da liturgia das horas. Ó sabedoria, ó rebento da raiz de Jessé, ó Emanuel, vinde salvar-nos. Ao olhar para Maria, a ver de facto a Maria com a barriga de mulher grávida, de que espera de facto essa ânsia. Depois, ao ouvir esse cântico do Ó, então ficou conhecida como a Senhora do Ó. A festa de Nossa Senhora do Ó é celebrada 18 de dezembro. A Capela do Calvário da Senhora do Ó está localizado no monte de mesmo nome, ou seja, do Calvário, na pequena freguesia de Basto, no norte do país. Devido à crescente devoção mariana ser conhecida pela região, a capela é mais conhecida como a Capela da Senhora do Ó. A senhora que aguarda a chegada do seu filho e acompanha todos os momentos de sua vida até o Calvário, na expectativa da ressurreição. Uma presença de mãe que também está presente em todos os momentos de nossas vidas. A freguesia onde se encontra o oratório possui cerca de 1.600 habitantes. Entre eles, e fiéis de outras localidades, mulheres grávidas que pedem uma boa hora do parto. Há ainda aquelas que enfrentam alguns desafios, como a dificuldade de engravidar. Como Amélia Magalhães, que passou cerca de 7 anos na tentativa de alcançar a gravidez. Tentei engravidar, não corria certo, não dava certo, nunca conseguia engravidar, atrasava, pensava sempre que naquele mês estava grávida e nunca estava. Entretanto, andei sempre em consultas, fui ao médico, desisti. Mas em janeiro de 2019, deu à luz a pequena Matilde. Acabei por vir aqui um dia à noite, já estava mesmo de noite, com o meu marido, viemos acender uma vela, demos uma volta à capela e, por coincidência ou não, pouco tempo depois, descobri que estava grávida. Os registros da capela confirmam a devoção à Senhora do Ó e está de portas abertas para acolher os filhos da Virgem Maria. Se hoje existe
mulheres que desejam ser mães e que não conseguem, porque não voltar-se para Maria? Lá está, a fé move montanhas. Nada é impossível aos olhos de Deus. Maria confiou, porque não nós confiar? Porque não as mulheres confiarem-se a Maria e também aos desígnios de Deus? E depois do intervalo, a gente vai conhecer o Santuário Diocesano de Santa Cabeça. Voltamos no instante. É rapidinho. Até já! Cachoeira Paulista, cidade sede da Canção Nova, está o Santuário Diocesano de Santa Cabeça, um dos muitos títulos dedicados a Nossa Senhora. A festa de Santa Cabeça acontece no dia 13 de dezembro. Este ano, por causa da pandemia, os fiéis não poderão estar no santuário. Acompanhe com a gente um documentário ainda muito atual, produzido em 2015 pela Faculdade Canção Nova. Clarice foi para o hospital. Eu tenho muita fé no santuário. O Brasil nasceu, né, sob o signo da cruz, e basta dizer que quando Pero Álvares Cabral veio ao Brasil, descobriu o Brasil, já trazia nas caravelas dele uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem, inclusive, tem uma réplica dela lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Então, rapidamente se espalhou no Brasil a devoção a Nossa Senhora. A gente não encontra uma cidade no Brasil onde não existe uma igreja, uma paróquia consagrada a Nossa Senhora. E o povo brasileiro, com essa alma assim muito aberta, acolheu isso com muita alegria. As pessoas necessitam ter referências para renovar os seus compromissos com o sagrado, sem qualquer religião. A imagem de Santa Cabeça é, na verdade, um pedaço da imagem de Nossa Senhora, a cabeça da imagem de Nossa Senhora. Ela foi encontrada por pescadores no rio Tietê. Os pescadores encontraram só a cabecinha da imagem de Nossa Senhora. Na verdade, eles não sabiam bem o que fazer com aquilo. Então estava vindo um viajante do Rio Grande do Sul com destino ao Rio de Janeiro. E aí esses dois pescadores deram de presente para o viajante: olha, não sabe o que fazer com essa cabeça de imagem que a gente achou, o senhor não quer levar? E ele trouxe. Eles entregaram a uma senhora que cuidou com muito carinho, uma senhora muito simples, Joana de Oliveira. E aos poucos as pessoas se reuniam ali para rezar. Aos poucos as pessoas começavam a descrever que estavam recebendo graças, milagres. A religiosidade popular é a melhor forma que nós encontramos nas manifestações religiosas de aproximar a religião das pessoas. Inicialmente foi feita uma capela pequena para homenagear Nossa Senhora e ali colocar a imagem. A imagem ficou dentro de um resplendor, né? Porque é só a cabeça, portanto não tem o corpo. E tendo só a cabeça, foi colocado num resplendor sustentada por 2 anjos. Isso por volta de 1830, mais ou menos. Depois, mais à frente, no lugar que é o santuário hoje, eles resolveram, então,
realizar a construção dessa grande igreja por volta de 1929. E por isso mesmo, dedicada a Nossa Senhora, e a divulgação já estava acontecendo de forma assim notável. Tenho um filho que hoje está com 20 anos. Ele nasceu com hidrocefalia em 1995, aí teve que fazer uma cirurgia para drenar o líquido. Fazia uma cirurgia, dava meningite, dava um monte de doença, teve meningite 2 vezes, teve que tirar a válvula. Por 5 vezes ele operou a cabeça. Aí, na 5ª cirurgia, aí eu, como sou católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Cabeça, aí eu, meu marido, a gente fez uma promessa que se ele fizesse mais uma cirurgia e desse tudo certo, a gente traria, eu estava desenganado pelos médicos, a gente ia trazer ele de Santa Cabeça uma excursão, uma romaria de ônibus. 17 anos atrás. Graças a Deus ele alcançou a graça. Nossa Senhora Santa Cabeça tem feito milagres. Religiosidade popular significa que o povo já está ligado em Deus. A gente vê desde o tempo de Jesus como aquele povo seguia Jesus em massa. Muitas vezes não era assim uma devoção bem purificada, né? Jesus mesmo disse uma vez, quando ele fez o discurso da Eucaristia, vocês estão me seguindo não pelo pão que eu vos dar, o pão do céu, mas pelo pão que vocês comeram na terra, né? Ficaram saciados. Mas ali tem um elemento que não pode ser desprezado, é a fé em Deus. A fé na Virgem Maria, a fé naquilo que é sagrado. Então, é muito importante que os evangelizadores, os pregadores, saibam pegar esse fundo de fé, de devoção, purificar isso e levar a uma piedade correta, levar a uma religiosidade correta. Obviamente, a nossa crença, a nossa fé não pode se sustentar somente na religiosidade popular, porque dentro dela podem existir algumas distorções e até mesmo algumas crenças e tradições que não estão tão bem alinhadas assim com o que nós entendemos como religião. Todos os papas, quando falam de evangelização, tocam nesse ponto e sempre falam isso. É preciso saber, com pedagogia pastoral, aproveitar a religiosidade popular. Há 26 anos eu sofria por um problema, dava epilepsia, desmaiava, dava crises de ausência. Cheguei a um certo ponto que fiquei dependente, tive que me afastar do serviço. E assim, eu pedia sempre Nossa Senhora que passasse na frente dos meus problemas. E o médico chegou e falou comigo, ó, você vai ter que fazer cirurgia. Aquilo para mim foi um fim, né? E eu sempre pedindo a Nossa Senhora, passa na frente, passa na frente, passa na frente. E hoje eu estou aqui para agradecer a Nossa Senhora. Por quê? Porque minha cirurgia era de risco, corria risco de morrer. Estou aqui perfeita, graças a quem? Graças a Nossa Senhora que passou na frente. Só tenho que louvar e agradecer. Eu acho que a principal característica para o crescimento da devoção é que ela é popular. Ela não foi uma coisa criada pela igreja e levada para as pessoas. Ela nasceu do meio das pessoas. Então, a devoção Nossa Senhora de Santa Cabeça, ela já nasce popular, ela já nasce do povo. E assim mesmo, é uma coisa impressionante porque aqui no santuário, 90% dos testemunhos que chegam, e não são poucos, todos são relacionados à cabeça, a doenças, a problemas mentais, a questões neurológicas e etc. Então isso também faz com que a devoção cresça por conta da necessidade que as pessoas têm de buscar uma graça para esse tipo de doença, que normalmente são doenças muito graves. É um sentimento de temor a Deus, temor no sentido de amar a Deus, amar o sagrado, respeitar o sagrado, né? Ver nas coisas sagradas a presença de Deus. Meu filho sofreu um acidente de bicicleta e eu estava no trabalho. Senti algo estranho comigo naquele momento.
Aí cheguei em casa, era mais ou menos 4h30 da tarde, levou uma meia hora, a minha esposa ligou que o resgate tinha levado meu filho para o hospital. Tinha sofrido um acidente e batido a cabeça na guia, e eu fui correndo para o hospital. Quando cheguei lá, fui falar com o médico falou, olha, seu filho trincou a cabeça na parte da frente e na parte de trás, e também tem um coágulo. Ele vai ficar em observação até amanhã de manhã. Se o coágulo aumentar, vai ser necessário fazer a cirurgia. Então a gente foi para a capela e começamos a pedir ao Senhor para que colocasse a sua mão poderosa, entregando o nosso filho Leonardo na mão do Senhor. E nesse momento também a minha esposa começou a ligar para os parentes, e tinha uma prima da gente aqui na igreja de Nossa Senhora de Santa Cabeça, e ela fez a promessa para que o meu filho recebesse a graça. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória de Nossa Senhora, que é a nossa intercessora, meu filho está aqui presente, está bem, está aqui com a gente na igreja de Nossa Senhora de Santa Cabeça para agradecer, participando da missa, e muito feliz. É um sinal de Deus. Deus gosta de sinais, Deus fala por parábolas, Deus fala pelas coisas muito simples, né? E essa devoção foi crescendo até que acabou virando esse santuário, que foi transformado em santuário pelo nosso bispo emérito Dom Beni. A devoção mariana é muito forte na América Latina, porque é muito fácil, ou é muito mais identificável o sofrimento de Maria com o sofrimento do povo latino-americano. A Virgem Maria é padroeira de todos os países da América Latina. Todos eles têm a Virgem Maria como padroeira em um de seus santuários. Nós percebemos que a presença dos romeiros é bastante grande do sul de Minas Gerais, também sul fluminense, e aqui da diocese especialmente de Taubaté e em outros lugares. Eles vêm especialmente no segundo domingo do mês e participam da Santa Missa, rezam o seu terço, recebem a bênção de Nossa Senhora e também já ficam interessados na data da festa, que acontece sempre no segundo domingo do mês de dezembro. Este santuário é muito importante para o circuito religioso, primeiro, porque ele é antigo, ele tem quase 200 anos. Segundo, ele é o menor santuário do mundo. De tão miudinho que ele é, de tão simples que ele é um santuário no meio da roça, no meio do nada, né? Mas ele é um santuário que parece um presépio mesmo, de tão bonito que é, de tão lindo que ele é, de tão aconchegante que ele é. Então, para o circuito religioso, ele é muito importante porque ele é diferente, ele não é igual aos outros. Nesse tempo que eu trabalhei no santuário Nossa Senhora de Santa Cabeça, o que mais me marcou foi a fé popular, a fé simples do povo, fé pura, fé verdadeira. Depois, o testemunho de pessoas que, inclusive, me procuravam desejosos de dar um testemunho depois da comunhão, no final já da missa. E muitas vezes eu pedia, então, para que a pessoa pudesse me descrever a história. Como foi a sua história? E a pessoa descrevia. Digo e confesso a vocês que muitas histórias tocaram meu coração, assim como tocaram também os corações das pessoas que estavam participando. A gente percebia comoção, lágrimas, porque era um testemunho assim muito verdadeiro. Acho que 8 meses, um ano, eu me senti umas dores muito fortes, dor de cabeça, muito forte. E médico constante. O médico dá um remedinho, passava. E nesse tempo eu dormia e acordava 5, 6 vezes na noite, com muita dor de cabeça, formigamento nas mãos, nas pernas, praticamente no corpo inteiro, formigando. Isso foi 8 meses com um ano de luta. E médico nada, que me tratava como um bico de papagaio, me tratava como outras coisas qualquer. Aí aconteceu que um belo dia eu me levantei e senti uma fisgada no olho direito. Essas fisgadas foram se espalhando pelo todo o meu rosto e passou para o meu braço, passou
para o meu peito, eu senti que toda a minha parte direita estava adormecida. E ele catou o carro daquele jeito e saímos correndo para o hospital. Insistiu que eu fizesse se eu não me engano, foi uma ressonância magnética. E nessa ressonância magnética, descobriu que eu tive uma isquemia cerebral. Mas aí, no decorrer do tempo, ele me disse que a isquemia, ela não some. Ela não some, né? E ela fica ali pro resto da vida. Eu tive que tomar um remédio para afinar o sangue e para poder passar o sangue ali, normalmente. E nisso, eu paguei, fez a promessa, eu paguei a novena, eu paguei em Santa Cabeça. Quando foi no terceiro exame que eu pedi para fazer, porque eu tinha que entregar na Maxo, onde eu trabalhava, então tinha sumido toda a isquemia, não tinha mais nada na cabeça. Né? Tem uns exames para comprovar. Hoje, saber que não tem nada, é muito gratificante para mim. Posso dizer assim que é um milagre de Deus na minha vida. Só a intervenção divina poderia, de fato, mudar alguma coisa na história dessas pessoas. E através da intercessão de Nossa Senhora da Santa Cabeça, essas pessoas receberam a graça da cura e dão testemunho, atraindo a tantos outros para realizarem experiência semelhante. Venho todos os domingos de bicicleta, às vezes bicicleta motor, às vezes pedalando, para agradecer. E tudo que eu fizer, nada vai cobrir o que ela já fez por mim. Desde os meus 5 anos de vida que eu venho recebendo graça. Tive paralisia infantil com meningite, sareio. Tive ameaça de câncer no seio, sareio. Tudo pela fé. Minha filha andava de muleta. Foi quando eu comecei a caminhada. Hoje, ela operou a coluna 2 vezes, anda normalmente, teve um bebê, certo? Minha neta, que estava quase cega, já está voltando a enxergar de novo. E assim eu quero continuar a minha fé. Enquanto Deus me der força, eu hei de pedalar. Em agradecimento, porque o que o médico da terra não faz, Deus e Nossa Senhora têm muito para nos dar e nos dar força para cumprir nossa missão. O que me chama mais atenção é a simplicidade. Não há um lugar que eu conheça que seja tão simples e tão bonito quanto este. Se você olhar, não tem nada. Não tem nada. É tão simples que é lindo demais. Então, isso me chamou a atenção desde a hora que eu cheguei aqui. Segunda coisa, aqui tem um ar diferente. Sabe, quando eu fui para Assis, me disseram assim, olha, em Assis tem algo diferente, tem um ar diferente. E é verdade mesmo. A gente, quando entra na cidade de Assis, a gente sente alguma coisa diferente. Pois eu digo a mesma coisa, aqui no Santuário de Santa Cabeça tem alguma coisa diferente. Não sou eu que digo somente não. Todo mundo que vem aqui diz a mesma coisa. Mesmo sem a festa, no dia 13 de dezembro, o santuário estará aberto para visitação. Maria de tantos nomes, Mãe de Deus e nossa. Que Nossa Senhora seja sempre nossa companhia e não esqueça, pede à mãe que o filho atende. Quero agradecer a você que está sempre conosco. Uma semana de muitas bênçãos. Até mais!